As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Hugo Cristóvão e Rita Freitas, respectivamente presidente e vereadora na Câmara de Tomar, estão a ser muito elogiados pela atitude que tiveram na manhã desta sexta-feira, altura em que se deslocaram ao mercado municipal para abrir as portas do edifício, uma vez que havia greve da função pública. Não fosse essa ação, logo pelas 6h30 da manhã, e não haveria mercado, com evidentes constrangimentos para os vendedores que fazem daquele espaço o seu ganha-pão, ainda para mais numa sexta-feira, o dia forte em Tomar. Há 4 funcionários afetos ao mercado municipal, 3 dos quais aderiram então à greve, sendo que outro está em gozo. Hugo Cristóvão e Rita Freitas não quiseram que os vendedores e clientes fossem prejudicados e resolveram abrir as portas do imóvel. Quanto à limpeza propriamente dita, houve a compreensão dos comerciantes para algo que pudesse decorrer menos bem, mas por aquilo que a Hertz apurou, foi entendimento comum em ajudar o mais possível a ultrapassar eventuais transtornos. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar, em comunicado enviado para a Hertz, assegurou que está já a trabalhar na recuperação dos edifícios situados na esquina da Rua Infantaria 15 com a Rua Pedro Dias, imóveis cujas fachadas estão em risco de ruína. Por isso, recorde-se, a Câmara já decidiu encerrar aquelas artérias à circulação rodoviária e pedonal até que o proprietário promova as necessárias obras de demolição da alvenaria em risco de ruir, o que se aguarda que aconteça com a maior brevidade possível, referia em nota de esclarecimento o município nabantino. Pois bem, o proprietário, precisamente da Santa Casa da Misericórdia, já fez questão de explicar todo este processo, assegurando que não foi por descuido ou por falta de vontade que não existiu uma outra intervenção nos ditos edifícios. Ficaram, nesse texto, elogios à compreensão e rapidez da Câmara. Aquela instituição está assim a fazer a intervenção necessária para evitar acidentes, desde logo obras de demolição, com implementação das adequadas soluções que reponham a normalidade na zona, não só no trânsito, mas também na imagem da cidade. Reforça o mesmo esclarecimento. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Concelho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, está agora sob risco moderado de incêndio, mas ainda assim tenha presente que a realização de camas de sobrantes continua proibida em território nabantino. Até indicação em contrário, assim continuará a ser até 31 de outubro. Os infratores ficarão sujeitos a uma contraordenação e a responder por crime de incêndio, sendo que em Tomar, infelizmente, há registro para alguns episódios de negligência. Refira-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para uma semana que se avizinha em que as temperaturas máximas irão oscilar entre os 24 e os 26 graus, enquanto as mínimas variam entre os 12 e os 16. A precipitação, essa poderá ser uma realidade diária a partir desta terça-feira, 24 de setembro, até domingo, dia 29. Rádio Hertz, informação. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, confessou ter ficado muito admirado com o pedido de demissão apresentado por José Maria Marques, que ainda desempenha as funções de tesoureiro naquele executivo. Em entrevista na Hertz, o autarca quis deixar claro que não está em causa qualquer conflito entre ambos, mas, eventualmente, alguma divergência que poderá ter ocorrido na recente edição de encerramento da Junta Anima, onde José Maria Marques se terá sentido ultrapassado por algumas pessoas. Augusto Barros deixou a porta aberta a um possível recuo nesta decisão, não escondendo que ficou magoado. Mas fiquei muito admirado do Zé Maria pedir a renúncia ao mandato. Nós, ao longo dos anos, trabalhámos, tivemos sempre aquele cuidado de tudo, acima de tudo, os interesses da freguesia. Pugnámos sempre, tanto um como o outro, pugnámos sempre pelos interesses da freguesia. E isso foi o que nos levou, os dois, a trabalharmos par a par, a discutirmos assuntos, programas, orçamentos, tudo, obras a fazer, e tudo isso foi sempre na concordata dos dois. Apesar que nós também tínhamos as nossas desinteligências, também tínhamos os nossos desacordos daquele lá. Ele às vezes pensava uma coisa, eu tinha outra ideia, mas chegámos a um consenso e nunca ficou nada por fazer. Pelo contrário, quando nós formámos um grupo, formámos com uma condição de eu dividir o meio tempo com ele e termos os dois a trabalhar no meio tempo. Mas não era o meio tempo que nós trabalhámos o dia inteiro. Nós, na Junta, ao longo destes anos todos, tanto um como o outro, a hora não contava nem para entrar nem para sair. E foi um acordo que eu fiz com ele, que era assim para ser assim.
e por isso dividimos a parte ao meio. Havia tarefas que ele fazia de um lado, ele era o toureiro, pois quando havia contas a apresentar, fazer contas, tudo, sim senhora, conversávamos sobre há revisões a fazer, há alterações a fazer, sim senhora, conversámos e nunca deixou de ser. Portanto, eu fiquei muito surpreendido. Mudanças na junta urbana de Tomar, presidente Augusto Barros admite ter ficado surpreendido e magoado com o pedido de demissão do tesoureiro José Maria Marques. Boas notícias para as grávidas da região. Não estão previstos constrangimentos no acesso ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Abrantes e de Santarém, cenário que poderá significar um notório abrandamento nas limitações que os referidos serviços têm sofrido no decurso dos últimos longos meses. Segundo o portal que o Ministério da Saúde criou para que a população possa acompanhar a realidade das urgências de norte a sul do país, Abrantes e Santarém não apresentam assim qualquer problema, num cenário que poderá prolongar-se até 26 de setembro, pelo menos. Ainda assim, em caso de necessidade, ligue a linha de saúde 24 pelo 808 24 24 24. Rádio Hertz, a primeira a informar. Jovem de 16 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande e na sua posse tinha uma réplica de arma de fogo e ainda uma faca de cozinha. Assim aconteceu nas imediações de uma escola naquela cidade. Após a informação de que estaria um grupo composto por 4 jovens no Parque dos Mártires a exibir uma arma de fogo, foram imediatamente acionados os meios policiais para aquele local. No momento em que foram interceptados, os menores foram prontamente revistados, confirmando-se a presença de uma reprodução de arma de fogo, uma faca de cozinha com 22,5 cm de comprimento total e ainda uma navalha de pequenas dimensões. Questionados sobre a origem e o objetivo da posse daqueles objetos, os jovens foram apresentando versões contraditórias, admitindo que se dirigiam para as escolas que frequentam e que aqueles objetos poderiam servir para se defenderem de eventuais tentativas de agressão por parte de outros alunos. Os menores, que não se faziam acompanhar de qualquer documento de identificação válido, foram conduzidos à esquadra da PSP da Marinha Grande, de onde saíram acompanhados dos pais, sendo que um deles, por se encontrar na posse de reprodução de arma de fogo que tinha sido exibida na via pública e de uma arma branca, foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Marinha Grande. Rádio Hertz, informação. Está já em curso mais um ano letivo em Tomar, um ano que fica marcado por 2 grandes obras, desde logo a requalificação da Gualin Pais e ainda a construção de um novo jardim de infância Raul Lopes. Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, em entrevista na Hertz, fez um ponto de situação em torno do setor da educação e do que está projetado para o concelho, começando por referir que 1/3 dos funcionários do município estão colocados precisamente nas escolas, no total a rondar as 200 de pessoas. Quanto à Gualin Pais, Hugo Cristóvão recordou que o PSD nunca foi favorável à recuperação do edifício. O investimento, esse, na ordem dos 5,5 milhões de euros, será o segundo maior desde o início desta governação do PS, apenas atrás do Centro Cultural da Levada. O PSD nunca foi favorável a esta, digamos, à recuperação da Gualin Pais. Terá as suas razões, eu não, enfim... Mas sem recuperação, esta escola tinha futuro? Há escolas no país que estão piores, é verdade. E acima de tudo, nós aqui estamos a tratar do nosso concelho e queremos que os alunos, em primeiro lugar, mas depois aqueles que com eles trabalham no dia-a-dia, os professores, os auxiliares, enfim, outros técnicos, tenham as melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem. E nós não vamos ter uma escola nova, portanto não vamos deitar aquela escola abaixo e fazer algo novo. Como eu costumo dizer, é trazer aquela escola para o século XXI. Era uma escola, de facto, com 50 anos, portanto, obviamente que as canalizações, a eletricidade, aquilo que são os vãos, portanto, as janelas, que obviamente já não são de vidro duplo, aquele sistema era até um bocado perigoso, enfim, há muita coisa que precisa ser renovada, claro, depois com a questão da fibra óptica, enfim, de tudo que tem a ver com a climatização. Por exemplo, falei na questão da eletricidade, a escola estava preparada para os anos 70, 80, ou seja, em que havia, em cada sala de aula havia um aquecedor, se houvesse, e mais nada eletrónico, praticamente na generalidade das escolas. Hoje não, todas as salas têm computadores, têm quadros interativos, a infraestrutura física da rede elétrica tem que ser, obviamente, muito diferente. Aquilo que se fez ao longo dos anos foi ir fazendo acrescentos, e isso também põe em causa a segurança. Portanto, é disso que estamos a falar. Em relação ao Jardim de Infância Raul Lopes, o objetivo passa por iniciar a obra em janeiro do próximo ano. O edifício será então construído de raiz, com redução de 7 para 5 salas e com a criação de uma creche municipal para receber perto de 80 crianças.
Aqui é preciso perceber que realmente estamos a falar de um edifício novo. Primeiro, haverá a fase da demolição, que ainda demora algum tempo. Hoje, demolir dá quase tanto trabalho como construir, até porque é preciso tratar, e bem, tratar todos os materiais, todos os resíduos, que não podem ser depositados em um pinhal qualquer, como antigamente, e às vezes aquilo ainda vai aparecendo, infelizmente, mas são todos tratados, separados, e enviados para as devidas entidades, mas depois toda a construção, mas ainda assim, a obra não vai começar já, portanto, ou seja, nós quisemos aqui a nossa estratégia foi, como a obra há de começar lá para janeiro, é aquilo que se prevê, portanto, ele está neste momento em fase de concurso, e acredito que vai, nos tempos que correm, temos que ter sempre esta dúvida se o concurso não fica deserto, porque de facto há muitas obras pelo país fora a decorrer e empresas a menos para tanta obra, não é? E com algumas dificuldades, nomeadamente também de conseguirem pessoal para essas obras, mas eu acredito que vai ter obra, que vamos ter empresa, até porque tem sido várias a colocar questões, o que é um processo normal durante a fase de concurso. Portanto, esse processo está ainda a decorrer, portanto, a nossa perspectiva é que a obra possa começar, portanto, no início do ano. Por se tomar obras na Gualdim Pais obrigam ao segundo maior investimento da governação do PS e novo J.I. Raul Lopes deverá começar a nascer em janeiro de 2025. O Tribunal Judicial de Leiria aplicou prisão preventiva à mulher de 33 anos acusada de ter ateado 5 incêndios ocorridos nos dias 13 e 16 do corrente mês, 2 e 3 incêndios respectivamente em Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiazer. Recorde-se que a agora detida pegou fogo através da utilização de chama direta em zona com vasta mancha florestal, povoada com mato, pinheiro bravo, eucalipto e carvalho, confinando com zona urbana, colocando em perigo a integridade física e a vida de pessoas, de habitações e de mancha florestal com centenas de hectares, referiu a Polícia Judiciária em nota de esclarecimento. O incêndio acabou por não assumir proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos populares, bombeiros e meios aéreos, recordou o mesmo texto. O Tribunal Judicial de Leiria optou assim pela medida de coação mais gravosa, ou seja, a mulher ficará presa até à realização do julgamento. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vila Nova da Barquinha e o Médio Tejo ainda não desistiram de conseguir abrir o aeródromo de Tancos a outros voos, que não apenas aqueles que dizem respeito à área operacional militar. O objetivo de dotar aquele espaço com aviação civil continua na mente dos eleitos da região, desde logo de Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que recordou que há luz verde do governo para que se possa abrir a porta a investimento em Tancos. Há, contudo, várias etapas a cumprir, desde logo a convivência entre o espaço militar e o desejado espaço civil. E, claro, a recuperação de uma pista que, ao passar do tempo, está cada vez mais degradada. Fernando Freire, em recente entrevista à Hertz, fez um ponto de situação. A luz verde por parte do Governo está feita, ou seja, temos um parecer do Ministério da Defesa que nos permite fazer investimento em Tancos, já desde o ano passado. Ou seja, não há nenhuma limitação a que haja um investimento em Tancos. A única limitação, que também já tínhamos abordado esta temática, tem a ver com o número de horas que, nomeadamente, o Exército Português leia-se para que, no fundo, mantenha as qualificações de suas tropas aerotransportadas, leia-se dos paraquedistas em termos comuns. Mas aqui a minha questão... As tais 6 horas, ok? Sim. Significa que quer o Presidente da Câmara de Braquinha, quer as outras entidades, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal, estão sempre e têm também, nomeadamente, algumas ofertas ou alguma procura por parte de empresários privados no sentido de dar aquela infraestrutura apta a outros voos, diga-se assim. É isso que de facto está sempre em aberto. Mas aqui também há uma corrida contra o tempo, efetivamente, pelo estado em que se encontra as estruturas. Dúvida. Aliás, em tempo tão bem alertado, quer no anterior governo, quer com este governo, também já alertados para as questões, nomeadamente a infraestrutura da própria pista. Como sabe, continuamos a fazer, e, aliás, sob pena de se a pista ficar intransitável, não se poder fazer o treino, chamado treino operacional das nossas tropas das missões internacionais, que é feita ali, como sabe. Esta tem sido uma preocupação que fazemos chegar, quer no Ministério da Defesa, quer também ultimamente ao Sr. Ministro de Infraestruturas, com o qual já tivemos uma reunião recentemente, mas que estamos sempre a chamar à colação esta temática.
Diz-lhe que neste momento tem que estar um bocadinho de silêncio sobre esta temática. Mais não posso dizer que estamos a trabalhar sobre ela e mais não posso dizer mesmo. Mas só mesmo para encerrar então esta temática e é a tal questão da luz verde, espera-se então aqui do Governo mais do que luz verde, espera-se iniciativa, porque não se pode pensar nesse futuro que se deseja para Tancos sem que seja feita essa reabilitação que deverá ser... Pode ser feita pelo privado. Ou seja, uma das questões que está em cima da mesa é precisamente isso, ou seja, nomeadamente a cedência de uma concessão para a recuperação de infraestruturas. O único e que não é um aspecto menos importante é a questão da reserva, vamos falar assim, reserva horária de 6 horas para a componente operacional, nomeadamente as tropas paraquedistas. Vila Nova da Barquinha, a ideia de abrir o aeródromo de Tancos à aviação civil continua firme. Possíveis investidores privados podem assumir recuperação da pista. Rádio Hertz. Informação. A iniciativa Ceiceira Medieval está de regresso a tomar neste sábado e domingo. Assim será na freguesia de Aceiceira, naquela que é a 8ª edição do evento, organizada pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, em parceria com a Junta de Freguesia Local e o município de Tomar, registro para um extenso programa de animação que inclui música, dança, arruadas, animação de rua e recriações de momentos históricos, onde não faltarão as figuras da época, entre as quais os cavaleiros templários. Não faltarão igualmente as tabernas e tendas dos mercadores no evento com entrada livre. O presidente da Junta de Aceiceira, Carlos Rodrigues, falou à Hertz sobre este evento. O foco tem sido manter a animação de rua, as criações históricas, e o ênfase tem sido em melhorar todos os anos essa animação de rua, de maneira a que o evento decorra, ao longo do evento, haja sempre animação nas ruas, que seja o mais uniforme possível e que consiga que a qualquer hora que se vá à Ceiceira Medieval possamos ter sempre animação funcionar para quem nos visita. A população da Aceiceira tem feito um esforço muito grande no sentido de preparar tudo o que é necessário para depois, durante o evento, exista uma diversidade de refeições bastante grande e em quantidade. Em termos financeiros, o grande suporte é, sem dúvida, os subsídios do município e, obviamente, também da freguesia numa escala menor. Ceiceira Medieval neste fim de semana na freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, sábado e domingo. A inauguração está marcada para as 15 horas deste sábado. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Paulo Diogo. Já partilhei neste espaço da Hertz a minha preferência pelo projeto e pelo edifício da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Ontem tive o privilégio de estar na inauguração do CAM, Centro de Arte Moderna Gulbenkian, que após uma profunda remodelação da autoria do arquiteto japonês Kengo Kuma, oferece à cidade um magnífico jardim aberto a todos, concebido pelo arquiteto paisagista Vladimir Djurovich. Este centro, que alberga uma significativa coleção de arte moderna e contemporânea portuguesa, bem como obras de artistas internacionais, está com uma nova forma de se relacionar com a cidade de Lisboa. Inspirado no conceito de Engawa, elemento da arquitetura tradicional japonesa, com um espaço de interação entre o interior e o exterior, estabelece uma maior relação entre o edifício, o jardim e, de facto, a cidade. Ao esbater estas fronteiras, o Centro de Arte Moderna afirma-se como um espaço cultural que acolhe as pessoas e as encoraja a conviver com a arte de uma forma integrada no seu dia-a-dia. Sobre a sua visão para o CAM, Kengo Kuma afirma: criámos uma fusão perfeita, onde a arquitetura e o jardim dialogam em harmonia. Algo, aliás, a que a Fundação Carlos Gulbenkian já nos habituou. Abrimos uma nova relação com o exterior, diz Kengo Kuma, convidando os habitantes e os visitantes a abrandar e a fazer deste espaço o seu próprio espaço. A ideia de suavidade e transição estende-se ao interior do Centro de Arte Moderna, onde se desenhou novos espaços, replicando a ligação do edifício ao jardim e à luz exterior. Kengo Kuma trabalhou em colaboração com Vladimir Djurovich, de modo a integrar arquitetura e natureza. A proposta do paisagista para o Jardim Sul desenvolve a visão dos arquitetos portugueses
Gonçalo Ribeiro Teles e António Vieira Barreto, para o jardim pré-existente, no sentido de reflorestar os terrenos com vegetação autóctone. Justifica, sem dúvida, uma visita neste início de outono. Paulo Diogo aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.